Você decidiu estudar SQL, mas surgiu uma dúvida. Qual é o estudo? PostgreSQL, SQL Server ou MySQL? Por onde começar, então? Qual banco de dados eu escolho para trabalhar, estudar e montar os meus projetos? No vídeo de hoje vamos explicar as diferenças entre cada um de forma clara e bem objetiva. Meu nome é Elise Pedroni e antes de darmos início a esse vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Todos esses bancos de dados que eu falei, tanto PostgreSQL quanto SQL Server, MySQL, todos eles utilizam a linguagem SQL. E a linguagem SQL é a mesma, ou seja, todos eles falam a mesma língua? Digamos assim, é como se fosse todos eles falam a mesma linguagem, o mesmo idioma, mas com um sotaque um pouquinho diferente. Ou seja, a base deles é a mesma: select, o insert, o update, o delete, o join, o exists, o case when, o if. Todos eles têm esses comandos, mas o que então muda? O que muda são detalhes, então, como funções específicas, alguns tipos de dados têm em alguns, em outros não, algumas ferramentas têm em alguns e outros não, a forma como você escreve triggers e procedures e functions é um pouquinho diferente de um para o outro, mas a base é a mesma. Todos eles falam a linguagem SQL. Vamos começar então falando sobre o MySQL, que é o mais popular da web. O MySQL era gratuito, né? Aí então ele foi comprado pela Oracle, mas ele tem uma versão community e a partir dele derivou-se o MariaDB, que é basicamente igual ao MySQL, porém é mantido pela comunidade e 100% gratuito. Então, se você quiser começar aí os seus projetos, ele é um banco de dados sem custos, você pode instalar ele de forma simples e rápida, ele é muito fácil de instalar e de você configurar, e é um banco de dados amplamente utilizado por plataformas, então como WordPress, Facebook. Então se você quer, por exemplo, fazer lá o seu site, hospedar ele lá no WordPress, saiba que você vai poder utilizar o banco de dados MySQL para isso. Ele é ideal para web, então, perfeito para sites, né? Muitos sites, e-commerces e aplicações PHP utilizam o MySQL ou então o MariaDB, como eu falei antes, né? Já o PostgreSQL, ele é o preferido dos técnicos. Por quê? Ele tem uma grande performance e ele é otimizado para se trabalhar com um grande volume de dados, além de suportar dados, né, estruturados e não estruturados. Ou seja, ele possui suporte a JSON, por exemplo. E além disso, ele possui ferramentas analíticas muito poderosas para você fazer a sua análise dos seus dados. Análise também de performance e, além do que, ele é muito utilizado para bancos de dados, né, geoespaciais, porque ele tem muitos recursos avançados para dados geográficos. Então, esse pessoal aí do geoprocessamento, muitos utilizam o PostgreSQL também para isso. Eu, particularmente, utilizo o PostgreSQL e é o meu favorito, é o que eu utilizo sempre por padrão nas minhas aplicações. Já o SQL Server, ele é muito forte no mundo corporativo, porque ele utiliza, então, todo o sistema, né, ali da Microsoft, o ecossistema Microsoft, ou seja, ele já tem uma integração, né, muito facilitada com Power BI, Excel e outras ferramentas. Ele é muito robusto e ele trabalha muito bem a segurança e a proteção de dados sensíveis, né? Grandes empresas e órgãos governamentais utilizam o SQL Server nos seus sistemas. Além do que ele funciona no ambiente Windows, né? Isso é uma coisa a ser ressaltada, ele funciona muito melhor numa estrutura Microsoft. Já o PostgreSQL e o MySQL tanto faz. Você pode utilizar ele tanto num servidor Linux ou num servidor Windows. Não que o SQL Server não possa, porém ele funciona melhor em ambientes Microsoft. E qual que eu escolho então para começar, né, os meus estudos, se eu quero começar nesse mundo do banco de dados? Você deve pensar primeiramente qual é o seu objetivo. Você quer fazer projetos pessoais, montar o seu portfólio, desenvolver sites, pequenos aplicativos, aplicativos web? Você pode utilizar, então, o MySQL, vai se dar muito bem. Lembrando, MySQL e MariaDB, qualquer um deles, certo?
Agora, se você quer dados, né, um pouco mais robustos, dados um pouco mais complexos, uma plataforma, digamos assim, um pouco mais segura, e eu diria, você utiliza então o PostgreSQL, certo? É um pouco mais, digamos assim, reforçado, né? Tentando falar numa linguagem para quem está começando do que o MySQL. E já se você quer começar a trabalhar com empresas, né, que utilizam Windows ou sistemas de BI integrados, você pode então começar com o SQL Server. Lembrando que o SQL Server ele não é gratuito, né? Ele precisa ter um licenciamento para ser executado e você tem que ver em qual Windows que você vai instalar também, tem que dar uma olhada nessa parte. Mas assim, o importante se você está começando não é escolher qual é. Tanto faz, qualquer um deles você vai conseguir aprender. O importante é você aprender os fundamentos de banco de dados e os fundamentos da linguagem SQL, porque isso é válido em todos os bancos de dados. Depois que você souber souber bem a linguagem SQL em um, facilmente você utiliza o SQL em outros. Outra dúvida muito comum, eu preciso aprender todos esses bancos de dados? Eu diria que não. Primeiramente, começando aqui pela base, né, da nossa pirâmide, você tem que aprender primeiramente um deles, então escolha um, certo? E aprenda aquele um primeiro e muito bem. Pratique, né, aqui na segundo pilar, pratique todos esses conceitos, tudo que você for aprendendo em projetos reais. Mesmo que você não tenha um projeto real para trabalhar, simule. Simule um aplicativo da academia que você frequenta, simule um aplicativo de teleentrega, simule alguma situação real e construa esse banco de dados ali. Então você vai poder fazer e praticar isso pensando, né, num projeto real. E depois que você tiver tudo muito bem solidificado, aí sim, né, você pode migrar para outros SGBDs, outros bancos de dados e ver as diferenças entre cada um. Mas não adianta querer começar a mexer em todos eles primeiro se você não sabe nem o fundamento para trabalhar com um, né? Então, se você está começando agora a sua jornada no mundo do SQL, o que eu te sugiro? Escolha primeiramente o seu banco de dados, né? Definindo pelo qual é o banco que melhor atende os seus objetivos. Depois, em segundo passo, aprenda os fundamentos. Então, domine os conceitos básicos de cada um, ou seja, daquele um que você escolheu, porque isso depois vai servir para todos. Pratique sempre projetos reais. Sempre pense em situações reais do dia a dia para montar aquilo que você quer, para montar o seu projeto de estudos. E quarto, né? Aprofunde esses conhecimentos que você está começando agora a buscar e ver por aí com o Academia DB, porque lá no Academia DB, sim, eu consigo te explicar tudo desde lá no início, desde os conceitos de modelagem de dados, desde os conceitos e comandos que você utiliza na ordem que você precisa ir aprendendo. E para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do Academia DB aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero que tenha conseguido trazer um pouco de luz para quem está começando e está perdido sobre qual o banco de dados escolher.